Como o Mano já me apresentou, eu sou Mohamed. Alguns aqui eu já conheço, outros são rostos novos aqui para mim. Então sejam todos bem-vindos. A gente trouxe aqui um material para apresentar para vocês sobre inteligência artificial para condomínios. E quando a gente fala de inteligência artificial, as pessoas pensam logo nas câmeras, né? Que é o que ficou mais conhecido aí na área de segurança para condomínios, detecção de face e outras coisas mais. Mas a gente vai ver como é que se comporta essa inteligência artificial e quais são as normas que o condomínio precisa estabelecer também, principalmente no que diz respeito ao controle de acesso, tá? Pode passar. Para quem não me conhece, a Manu já me apresentou, eu sou o Mohamed Almarmoud, sou especialista em gestão da segurança privada com pós-graduação. Eu também sou gestor de uma empresa de segurança aqui na Paraíba, na parte de monitoramento e portaria virtual, que é a PlanServe. Inclusive, a gente está com o nosso stand montado aqui. Vocês fiquem à vontade para dar uma passadinha lá e conhecer alguns equipamentos que a gente trouxe sobre isso, sobre inteligência artificial nas câmeras e também no controle de acesso. Eu também tenho essa outra empresa, que é a Harris Consultoria, que a gente dá treinamentos e cursos para empresas de segurança e também para condomínios, treinamento para porteiros. Pode passar. Bom, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que entender que nós estamos numa era que a gente chama da era 4.0. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso. Segurança 4.0, indústria 4.0, marketing 4.0. E esse 4.0 está relacionado à internet nas coisas, que é a IoT, a própria parte de inteligência artificial, tá? Então, quais os benefícios da inteligência artificial? Na maioria das vezes é a otimização de processo, aquela parte que o ser humano ele não conseguiria fazer tão bem. A inteligência artificial pode até substituir ou agregar a mão de obra humana. Então nós temos maior controle, nós temos maior eficiência nas detecções e tomadas de decisão. Agora, nós temos também alguns desafios. E esses desafios estão relacionados a profissionais da área de segurança que ainda desconhecem sobre o assunto e às vezes acaba é, colocando para o cliente algumas inteligências que vão ser efeito placebo, igual aquele medicamento que a gente toma e que não vai ter um resultado. Isso na prática funciona assim, ó. Eu posso colocar uma inteligência artificial para detecção de pessoas no perímetro, mas se não tiver alguém para gerenciar, vai servir de quê? Vai chegar uma notificação para quem? Aonde? E não é um equipamento relativamente barato. Hoje é até acessível, mas ainda não é tão barato assim, principalmente para alguns empreendimentos, tá certo? Então, isso a gente tem que se verificar, o que é que realmente pode ser eficiente. A tecnologia é eficaz, mas ser eficiente já é outra história, se vai funcionar realmente para a sua realidade. Então, tem que haver esse estudo para sugerir o que realmente vai funcionar. A inteligência artificial ainda é cara, mas existem opções acessíveis. A inteligência artificial tem limitações, porque ainda está aprendendo. Nós temos dois tipos de inteligência que a gente pode citar, que é uma inteligência que já vem na própria câmera e uma outra inteligência que a gente chama de Deep Learning, que é uma inteligência que aprende com o ambiente, só para detectar comportamentos. Pessoas que estão, por exemplo, numa indústria usando EPIs, e se ela tirar o EPI, já vai notificar, mas lembre-se sempre, a inteligência ela vai apontar para que alguém acione uma contingência, tome uma decisão. Então, não invente por aí de estar colocando, por exemplo, uma câmera com a inteligência, mas quem é que vai cuidar dessas informações? O que é que vai ser acionado de contingência? A gente pode até automatizar para quando houver uma detecção, acionar uma sirene, beleza, mas e aí, o que é que vai fazer a partir disso? Né? Pode passar. Outro desafio é a questão da LGPD, que algumas pessoas desconhecem sobre o assunto e acabam criando até uma celeuma sobre esse tema. Tá? A gente vai destrinchar isso aí melhor. Pode passar. Então, a inteligência artificial, que é conhecida também como IA, é a área da ciência que desenvolve máquinas que podem simular a inteligência humana. O objetivo é que as máquinas possam realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana.
A IA combina algoritmos inteligentes com grandes volumes de dados para aprender e interpretar padrões. Só que nem toda inteligência embarcada numa câmera, ela aprende, ela já vem, às vezes, com aquela inteligência já definida. É o que a gente chama de learning machine, a inteligência na própria máquina. Cruzamento de linha, eu tracei uma linha virtual, quando, inclusive está lá no nosso stand, vocês podem ir lá para conferir. Quando a pessoa cruza aquela linha, no sentido que foi determinado, aí vai gerar um alerta ou uma contagem de pessoas ou uma identificação de gênero, de cor de roupa. Isso, inclusive, está lá exposto no nosso stand, dê uma passadinha lá para vocês verem. Só que essa inteligência, ela já vem programada no equipamento. Ela tem até uma adequação, mas a outra inteligência, que ela tem a Deep Learning, que é um conhecimento mais profundo, ela vai aprender com o ambiente aquilo que eu programei para ela executar, para ela identificar. Então, nós temos dois tipos de inteligência, são valores completamente diferentes e resultados diferentes que essa máquina vai entregar. Pode passar. Nas câmeras, a gente tem os recursos mais comuns, né, mais populares. Identificação de comportamento suspeito. Isso é ideal para a gente colocar em calçadas, próximos aos portões. Lembram que na pandemia a gente teve muito problema com arrombamentos pelos portões de veículos. Então, essa inteligência aqui, ela pode detectar a perambulação, ou seja, pessoas muito tempo ali na frente dos portões, só naquela área que foi determinada, e gerar um alerta. Então, esse alerta é que vai ter que ser direcionado para quem que vai tomar uma atitude, uma decisão. Ok? Tem que ter um plano de contingenciamento para isso. Então, essa identificação de comportamento suspeito pode ser a detecção de perambulação. Pode ser também pessoas paradas muito tempo em determinado lugar. Pode ser motos com garupa. É o que a gente tem de recurso de detecção de garupa e carona, porque é um modus operandi criminoso. Então, esses alertas podem ser detectados por esse tipo de inteligência. Isso aqui é mais acessível até. Temos o próprio reconhecimento facial com inteligência artificial, com algoritmo, que inclusive alguns aparelhos, eles fazem com que, na medida que a pessoa vai envelhecendo, que vai tendo uma mudança no rosto, ele vai se adequando. As características, as dimensões, elas vão mudando no rosto. Então, esse aparelho, ele vai aprendendo com a mudança do rosto, com essas características. Nada. Nós temos também o reconhecimento de placa, que é o LPR. O LPR é a câmera que você cadastrou a placa, ele vai reconhecer. Agora nós temos uma outra, isso é para controle de acesso também, ou para identificação de veículos que estão com restrição. Nós temos o OCR, que ele identifica a placa e o modelo do veículo. É como se ele tivesse uma dupla checagem. É um tipo de inteligência também. E nós temos a detecção de infração de normas. Isso muito utilizado pela indústria. Aquele caso que eu falei para vocês. Pessoas com EPI, tá ok. Agora, sem o EPI, gera um alerta. Certo? Então, áreas restritas que não podem trafegar pessoas. Então, tem ali um mapeamento com a câmera, ela pode gerar um alerta. Ou pode estar linkado, integrado a uma automação para quando alguém acionar aquela área restrita, onde foi detectado pela câmera, gerar uma neblina no ambiente, porque existem geradores de neblina para condensar o ambiente. Então, pode interligar aí com essa automação. Inclusive, já tem gerador de neblina para entrada das garagens de subsolo do condomínio. Se a pessoa for lá, levantar o portão, aí a câmera detectou, aí vai fazer com que gere a neblina no ambiente, vai condensar tudo. Já viram esse caso? Acho que vocês já viram e vão se familiarizar agora. Na Caixa Econômica, de vez em quando dispara aí o gerador de neblina, o pessoal pensa que está pegando fogo. Mas aquela fumaça é uma neblina que depois vai se dissipar no ambiente. É só para um efeito moral. E lógico, quem está dentro não vai conseguir enxergar nada, porque vai ficar tudo condensado.
A Deep Learning, que eu falei para vocês, é a inteligência que é um aprendizado profundo. A câmera ela vai aprender com o ambiente, agora mediante aquilo que você direcionou para ela fazer. Como é que funciona? O Deep Learning imita a rede neural do cérebro humano. Os dados são processados por várias camadas de processamento não lineares, e essas camadas processam a informação de forma sequencial, permitindo que o sistema aprenda padrões e faça previsões. Isso aqui que é interessante para a gente. Ele vai aprender o padrão de comportamento, o padrão daquele ambiente, e o que sair desse padrão, ele vai fazer uma previsão. Ele vai gerar uma notificação, um alerta. Nessa sala aqui, nós temos um número X de pessoas. Se essa sala diminuir ou aumentar o número de pessoas, ela pode gerar um alerta, de acordo com o que a gente predeterminar para ela fazer. Já o Machine Learning, a câmera já vem com um tipo de inteligência programada. Para quê? Detecção de intrusão, detecção de objeto abandonado, detecção de área mapeada, reconhecimento facial e controle de acesso. Geralmente aplicado mais em central de monitoramento ativa e passiva. A central de monitoramento passiva é a central da empresa de segurança eletrônica, que é que recebe as notificações. Ela é passiva porque ela recebe as notificações. Já a central de monitoramento ativa é aquela onde tem um operador visualizando as câmeras para encontrar comportamentos suspeitos. Pode ser com o uso da inteligência artificial também. Pode passar. Nós temos aqui uma coisa muito importante, que é esse padrão internacional para quando você for escolher uma câmera com inteligência artificial. Nenhuma câmera vai ser igual à outra, além dos recursos que ela tem. Esse padrão internacional aqui, que é o DORI, que é um padrão que avalia o alcance visual das câmeras de vigilância, que é a detecção, observação, reconhecimento e identificação. Note que cada vez que a câmera está mais distante do alvo, mais embaçado vai estar. Aí você faz uma comparação de uma câmera. Ah, essa câmera aqui tem inteligência artificial, mas ela só custa R$ 500. Mas quando você vai colocar ela na prática, no seu ambiente, ela não vai funcionar. Porque seu ambiente, de repente, é uma área mais extensa. Então tem que se obedecer isso aqui. Esse padrão internacional que avalia o alcance da câmera. Eu quero detectar com quantos metros? Primeira pergunta que eu quero fazer. Que eu tenho que fazer. Eu quero identificar com quantos metros. Eu tenho que estar mais próximo. A câmera tem que estar mais próxima do alvo para ela fazer a identificação. Então são coisas que muitas vezes as pessoas que vendem não ensinam o cliente a comprar. E como consultor, eu tenho que orientar meu cliente para que ele saiba o que pode ser realmente viável para ele. Nem sempre Com certeza, com certeza. Já implantei em condomínios horizontais isso aqui. O Village Intermares, por exemplo, é cliente nosso, ali do lado da Mata do Amém, usa esse sistema. E outros condomínios, tá certo? Isso aqui é a realidade já. Não é mais tendência, é a realidade realmente, porque está mais acessível até. Ok? Pode passar. É igual quando tem alguma batida, algum assalto, alguma coisa na rua do condomínio que o Sim, pessoal pede a placa. pede a Eu já placa, digo não vai logo, ver. não me peça porque É, não vai ver. não vai ver. Tem uma aluna Principalmente aqui, ó, na que loja. sofreu um acidente na rua de um condomínio meu. Aí o filho dela me pediu, eu disse, olha, eu vou dar porque é É, conhecido, mas não dá para ver. Quando você amplia, distorce. mesmo sem ampliar direito, já não dá para ler placa. É por causa disso aqui, ó. Com quanto. Aí a câmera lá tem uma metragem. Vai dizer, não, é 30 metros. Só que aquele 30 metros está relacionado à visão noturna, ao infravermelho da câmera, que é uma lanterna, que vai ter um alcance no breu total de 30 metros. Não é o alcance da lente. É outra história. Isso aqui é um print da tela de um monitoramento com as câmeras com inteligência. Sendo um condomínio que a gente implantou. E quando a gente faz essa implantação e vai fazer lá as definições para que a inteligência funcione, essa aqui é de cruzamento de linha, ou seja, alguém que vai pular um muro vai detectar. Só que esse cruzamento de linha, a gente tem que colocar as setas. Para que essas setas? É a direção que eu quero que ela dispare. Se alguém pular no sentido oposto, de dentro do condomínio para fora, não vai disparar. Só vai disparar quem pular de fora para dentro. Então a inteligência ela é capaz de
identificar apenas no sentido que eu orientei ela para fazer. Pode passar. Pronto, eu tenho aqui uma inteligência que foi aplicada no mini mercado de condomínio. Essa inteligência aqui, ó, lá em cima tem dizendo anomalia, né? Pessoa em área de compra sem gerar transação. Ou seja, a pessoa só está perambulando, fazendo movimentos sutis. Então, é um comportamento suspeito. Aí a câmera gera o alerta. Mas, mais uma vez, não adianta gerar o alerta se não tem alguém para gerenciar. Não faz sentido. Pode passar. Olha, a pessoa só perambulando. Então, isso aqui já pode gerar um alerta para a administração do condomínio, para tomar algum tipo de medida. Ó, pessoa na região, volta só isso aqui. Pessoa na região ali do caixa, né, no ponto de venda, também sem gerar transação. Pode passar. Pode passar. Isso aqui eu acho que era um vídeo. Ah, tá. Lá na janela, ó. Tá vendo? Então, assim, aqui não tem área mapeada. Nessa câmera ela detecta só os comportamentos. Não tem linha virtual, é só comportamento. Certo? Pode passar. Ponto de venda. A pessoa está lá no mini mercado e não fez o pagamento. Até simulou e depois cancelou. Também. A pessoa foi lá no ponto de venda, fez que pagou e depois voltou atrás. Aí, nesse caso aqui, houve uma conclusão, né? Uma transação concluída e a pessoa saiu. Aí ele fez o registro. Quantidade de pessoas maior que o normal. Você pode implementar isso, de repente, numa piscina, numa área de lazer do condomínio, onde você pode restringir a quantidade de pessoas. Se passar daquele limite, ela vai gerar um alerta também. Isso serve para ambiente fechado e ambiente aberto. É só detecção de comportamento aí. Pessoa em uma região em comum. O cara está sentado numa freezer. E isso você pode aplicar numa área também do condomínio, onde uma criança não poderia estar, por exemplo. Ou para aquela vaga de segurança que o pessoal cria, né, no condomínio, para identificar que aquela pessoa está entrando coagida por alguém. Coloca lá naquela área que ninguém pode acessar, a não ser essa área que é para Tem segurança. alguma câmera que faça isso com inteligência artificial para falar com a pessoa na hora? Tem, Já tem alguma câmera assim? tem algumas câmeras que já vêm com esse alto-falante e você pode predeterminar uma gravação, para quando ela detectar, ela já falar. Agora, essa inteligência aqui, ela não é na câmera em si, essa inteligência é num sistema que faz a detecção só de comportamentos. Sei. Mas existe já. Existe. Olha Se aí. não existir, você pode colocar uma corneta gravada com a gravação. Quando ele terminar. Pode passar. Ó, pessoa na mesma região por tempo maior que o normal. Isso aqui é dentro de um supermercado, mas isso daqui pode funcionar na frente de um portão do condomínio, portão de veículo. Ali não é para passar pessoas, ali é só veículos. Se alguém passar ali é uma exceção. E uma pessoa parada do lado de fora na frente do portão do veículo ou numa área do condomínio sensível, aí ela pode gerar esse alerta. Pode passar. Inclusive, essa inteligência é capaz de diferenciar quem são as pessoas autorizadas de repente a estar nesse local parada por um tempo indeterminado. Pode passar. Pode ir passando, que agora só temos as imagens. Olha só, volta essa parte aqui. Ó. Volta aí, só mais um. Pode voltar mais um só. Pronto. Uma área em comum. O cara esbilhotando o condomínio. Se fosse um sistema de barreiras, dessa forma talvez não disparasse. Mas a câmera ela já detectou antes que ele pulasse, porque o sistema de barreira só vai disparar depois que alguém pula. Nesse caso aqui, a gente pode trabalhar a parte preventiva da coisa. Eu não quero que esse cara pule. Então posso detectá-lo antes de pular. Pode passar.
Pode passando. Aqui, ó. Numa rua de um condomínio horizontal. Uma pessoa trafegando numa área, num horário incomum. Eu posso predeterminar também os horários que qualquer circulação possa ser incomum. Para que a IA funcione bem, tem que existir essa combinação: um bom projetista, uma boa câmera e um bom operador. É isso, pessoal. Chega ao fim da nossa palestra. Foi bem no tempo, né? E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora. Vou passar. Pode ir. Oi, bom dia. Meu nome é Mohamed, Beleza. sou síndico, já trabalhei também com a parte de segurança, já visitei alguns países. E hoje eu sou síndico, morador, e hoje enfrento Daqui de João Pessoa, né? aqui no Nextal, aqui no nosso site. E tem duas perguntas, uma que vai se linkar com o que você está falando e outra que vai linkar, eu acredito, com a parte de direito, mas que foi mostrada aí. A primeira é o seguinte: eu implantei leitores faciais e eu queria saber se a gente pode, dentro das leis lá, fazer com que todos os moradores cadastrem a facial, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo eu sei que as câmeras com inteligência artificial e também os equipamentos podem, se a pessoa não tiver o cadastro, criar um registro que depois eu posso usar essa informação dele andando no condomínio, ligar o movimento e ações dele com o cadastro que ele fez com a facial ou com esse novo que a inteligência artificial faz. E eu queria saber isso dentro das leis, se é possível. LGPD, né? Código Civil. Primeira coisa que você tem que observar é o seu regimento interno, no que diz respeito às normas e procedimentos de segurança interna. Se for estabelecido e colocado no regimento interno, né, onde a maioria optou por um controle de acesso a um sistema de segurança que faça essa captação, isso aí vai ser uma norma do condomínio. Agora, no tocante à questão da LGPD, a própria lei, quando ela trata do conceito de segurança, ela prevê que a gente não pode obrigar as pessoas a utilizarem. Aí se torna até um paradoxo, uma contradição, entendeu? E eu tenho que dar uma alternativa para aquela pessoa que não quer usar o reconhecimento facial. Todavia, um reconhecimento facial, vamos pegar esse exemplo aqui, a pessoa não quer se cadastrar. Você tem que dar uma outra opção para acessar. Os reconhecimentos faciais, a maioria pega tag também, aquela tag de aproximação. Então a pessoa não quer cadastrar por algum motivo, mas aí você dá a tag para ela. Só que tem obrigações para ela em relação àquela tag. Eu recomendo que ela assine um termo de responsabilidade sobre o uso daquela tag, que ela não pode repassar para um terceiro, que se ela perder, ela tem que informar imediatamente, eu nem estipularia prazo, imediatamente, para o condomínio tomar as providências de anular aquela tag, certo? Porque se ela perder, é um vazamento de informação também, e que vai fragilizar a segurança do condomínio se cair em mãos erradas, concordam? Então também tem esse outro lado. Eu tive um problema há 2 semanas, problema não, um questionamento por parte de uma moradora de um condomínio, onde já estava tudo decidido pela Assembleia que seria reconhecimento facial. Aí, de repente, essa moradora fez o questionamento depois de tudo implantado, na hora do cadastramento. Eu não quero usar reconhecimento facial sem antes conhecer se essa empresa está adequada à LGPD. É pertinente. A gente mostrou o contrato, nós mostramos que temos um plano de contingenciamento, porque o que é que a lei pede? A lei pede transparência no uso das informações. Aqueles registros seriam só usados para quê? Segurança, controle de acesso, que já está previsto na lei. E a lei também prevê vazamento de informações. A lei não diz que não vai acontecer, ela diz que vai acontecer, mas a empresa tem que ter um plano de contingenciamento. Aí a gente mostra lá o plano de contingenciamento, que é avisar a pessoa que houve um vazamento, ao titular do dado, e acionar a autoridade competente, no caso a ANPD. Então nós temos todo um registro disso e colocamos isso em contrato.
Mas a pessoa mesmo assim não se contentou, porque ela disse que não poderia haver vazamento. Eu disse, minha amiga, semana passada houve vazamento de informação no GovBR. A maioria das pessoas usam o GovBR e vazou, e a senhora não está fazendo esse questionamento para o governo, por exemplo. Aí também a gente pergunta, quem é que teria interesse de invadir um reconhecimento facial? Com qual finalidade? Primeiro ponto, e por que do seu condomínio? Já aconteceu de alguém invadir, não aqui na Paraíba, teve um caso identificado em São Paulo, que um ladrão, um hacker, invadiu para pegar aqueles dados biométricos, as faces, para fazer clonagem de cartão de crédito, mas foi identificado, certo? É 1 em 1 milhão. É mais comum os sites que a gente se cadastra ter vazamento de informação. Tudo está sujeito a vazamento de informação. Não existe nada 100%. Esse é o primeiro ponto. Agora, a segunda pergunta eu já esqueci. É assim, a pessoa pode não querer fazer Sim, o pode não cadastro querer. facial, ok. Você dá uma opção para ela. Só que eu entendo e eu sei que as câmeras com inteligência artificial e o sistema, ela pode, mesmo sem a pessoa querer, Sim, ela vai criar um registro, como se fosse um número para aquela pessoa, e eu posso usar essa informação, ela caminhando dentro do sim. condomínio, fazendo atos. A como se- própria lei, ela já prevê lá no seu artigo 11, parágrafo 2º, a linha E da Lei Geral de Proteção de Dados, sobre que você não tem a obrigação de pedir o consentimento do outro para monitorá-lo quando a intenção é segurança do titular da câmera, do dono, tá certo? A segurança não apenas do titular, mas também de terceiros. Se você usa a câmera com a finalidade de segurança, você já está amparado pela lei, tá certo? É mais ou menos isso. E aí, o que é que a gente recomenda? Coloque nos ambientes aquelas plaquinhas de ambiente monitorado nos termos da lei. Pronto. Aí o camarada que está passando por ali, ele está ciente. Agora, muito importante, no teu regimento interno, eu recomendo que o que for para colocar em votação desses temas mais polêmicos, de áreas mais sensíveis que vai ter câmera, coloca lá em votação, porque de uma certa forma a maioria decidiu vai estar amparado. A outra, você mostrou o mini mercado. A gente tem um mini mercado lá e tem um freezer que ele tem bebidas alcoólicas. Eu acredito que seja mais para a doutora responder lá. E crianças já pegaram bebidas, certo? Aí, nesse caso, eu quero saber, eu como síndico, se eu tenho, posso impedir, por exemplo, ou tirar o mini mercado, ou tirar esse freezer com essa cerveja, já que eu entendo que é parte de minha responsabilidade. Quando eu cheguei já existia a pessoa ou a criança ir lá de menor e usar o mini mercado, usar o freezer, porque não tem nenhuma barreira física, elétrica, que impeça da criança pegar essa bebida. Antes de responder a sua pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta. Essa criança, mais ou menos que idade? Ah, certo. Pronto. Porque é o seguinte, 10 anos, 11 anos, vamos pegar aqui, exato, 11 anos. Aham. Pronto, eu vou responder agora, também sou comissário de menores aqui no Tribunal de Justiça da Paraíba. Para os condomínios, tem uma lei que é até recente, 2024, que obriga os condomínios a colocarem as placas de que menores de 12 anos não podem estar sozinhas nas áreas comuns do condomínio, acompanhada do seu responsável. Então, a culpa aí não é do mini mercado. A culpa é do pai que não está acompanhando seu filho, que tem ali os 12 anos, né, para poder andar sozinho. O outro ponto é que o menor não pode realmente consumir bebida alcoólica. Aí você pode afixar aquela mensagem, né, dos termos da lei, que menor não pode consumir bebida alcoólica. Eu sei que isso é mais educativo e preventivo para o senhor. O senhor está fazendo a sua parte. Mas a responsabilidade aí é do pai. O menor que está consumindo bebida alcoólica, alguém deu um dinheiro para ele, alguém orientou para ele ir lá. Então a responsabilidade são dos pais ou os responsáveis por aquele menor, tá certo? Não vai ser do mini mercado. Agora, de repente,
para que não tenha nenhum tipo de problema, algum tipo de acidente, até porque essas garrafas são, na sua maioria, de vidro, colocar num ambiente, numa área, numa prateleira maior, que dificulte o acesso imediato para esse menor. Pois não. Aos pais. Uhum. Algum tipo de medida, até porque está infringindo uma lei, entendeu? Antes de infringir um regimento interno, está infringindo uma lei. É, Dessa forma, né? E punir, vamos dizer, de fazer a notificação para os pais, para o condômino, e se tiver recorrência, é, você está no direito e é, até, aplicar multa, até porque, alguma assim, outra entra a coisa. parte criminal também da coisa, né? É, Quem é da área jurídica aí vai entender melhor, mas está infringindo o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Ó, vamos ter só mais uma pergunta, porque precisamos passar para a doutora. Bom dia. Bom dia. Eu queria entender melhor, no exemplo que o senhor mostrou, aquele cidadão, né? A câmera detectou, ele quase já pulando, antes de pular Sim, o muro, muro. né, adentrar no condomínio. Qual a aproximação, né, preventiva a título de impedirmos esse assalto? A empresa, no caso, imediatamente, o operador está lá vendo, né? A câmera já detectou Uhum. aquele ato suspeito. Então a empresa já mandaria um Um apoio. apoio para coibir. Ah, Qual seria o próximo passo, né, para que é. a gente impedisse esse ato? Então, vê só, o sistema de monitoramento, ele não, por via de regra, ele é para detecção. Então, se ele detectou, é porque aquela ocorrência já está em andamento. É muito difícil a gente trabalhar assim com a prevenção mesmo, para impedir que aconteça, porque o sistema é para detecção. Se detectou, está em andamento. O que a gente pode fazer é minimizar os riscos, minimizar as perdas a depender do tempo de resposta. Nesse caso, quando você fala de acionamento de um apoio, eu imagino que é o tático, né, o ATM que a gente chama, para desmistificar de vez. O ATM ele não é vigilante, ele não tem curso de formação de vigilante, não é exigido isso, e ele é um fiscal de alarme. Ele é quando antigamente a gente não tinha as câmeras para dar aquela pronta resposta imediata. Quando eu falo pronta resposta imediata é porque o monitoramento já detectou. Então ele tem que acionar a contingência adequada. Quando não se tinha isso para filtrar através das câmeras, a gente mandava esse fiscal para fazer essa análise para ver se tem um indício de violação ou alguém suspeito. Nesse caso com as câmeras, torna-se mais rápida a verificação e o filtro. Nesse caso, acionar a polícia e avisar para o cliente que está acontecendo. Até porque houve uma invasão, já é um crime em andamento. Alguém entrou num domicílio, numa área que não era para entrar, tá certo? Numa área particular, uma área privada. Então é polícia. O ATM vai para fazer essa fiscalização. Às vezes até já aconteceu e ele vai para resguardar o local para ficar vigiando mesmo, para que esse bandido não entre. Tem que avisar, eu oriento os nossos operadores a avisar após a contingência adotada, porque eu só vou te avisar do problema, é melhor avisar do problema e a solução, entendeu? Até para que você fique tranquilo e saiba o que é que está sendo tomado de medida. Houve uma detecção, assim, nessa área, já acionamos a polícia. É melhor, né? Tá certo? Gostaríamos de agradecer a Obrigado a presença do vocês. Mohamed. Passem lá no stand, da Panserv. Quem tiver mais Não. alguma dúvida, vai perguntar? Eu sou Mari Santa, já te conheço, né? Eu sou Sim, síndica do Vila Real. Eu estou com um problema hoje que seria a velocidade dentro do condomínio, tá? sim. Nós temos quebra-molas, né? E a nossa velocidade máxima era 30 quilômetros, aprovamos agora 20 quilômetros. Mas as pessoas estão correndo muito dentro do condomínio. Aí minha dúvida, existe alguma câmera com inteligência artificial que eu possa medir esta velocidade, Existe, com certeza. certo? Existe sim. Existe Tá sim, e certo? ela vai registrar justamente o Essa momento. semana foi atropelado até um gatinho, né? Nossa. Alta velocidade, né? E os moradores reclamando. Ou eu coloco mais quebra-mola,
ou eu consigo uma câmera que vai detectar essa velocidade. É isso que eu queria saber de você. Eu acho que é bom ter as duas coisas. A câmera para a senhora, para aqueles ainda que insistirem, né? Ser A senhora tem o multado. registro, ser multado. E a senhora poderia colocar esses obstáculos, tá certo? Quebra-mola, às vezes piquetes em zigue-zague, para a pessoa realmente reduzir. Veja os piquetes, que são aqueles que colocam em zigue-zague, tá certo? Aí a pessoa realmente é obrigada a diminuir. É, expõe o problema, né? É, existe. Vão sim. Não. Os piquetes, os obstáculos. As barreiras que vão Barricada. ficar no chão, sim. Aqueles cavaletes. Tem condomínio que eu faço horizontal que eles colocaram os cavaletes em zigue-zague. Então, não tem como correr. Senão vai atropelar os cavaletes todinho, vai se arrebentar. Então vamos usar a inteligência a nosso favor, síndicos. Olha aí, até medindo velocidade de carro tem como, viu? Bora botar esse povo. Vamos lá?